Olá a todos, estou novamente com vocês para mais um programa A Arte do Bem Viver. E hoje eu vou falar com vocês sobre o tema plenitude. O programa anterior foi sobre amor e hoje nós vamos então falar sobre plenitude. O que vem a ser plenitude? A palavra em si, ela já nos remete a pleno, a estar inteiro. E isso nos remete à inteireza. Então, quando nós falamos em plenitude, nós estamos falando da inteireza do ser. Então, eu lanço o desafio a vocês de vocês olharem novamente para dentro de vocês e também para fora, para a sua vida, e olharem se vocês conseguem se identificar como pessoas plenas ou não. Muitas pessoas, elas se consideram plenas, elas acham que são plenas se elas fazem conquistas materiais. A vida material, ela faz parte realmente da nossa vida, mas ela é apenas um dos aspectos que nós devemos viver. Então, muitas pessoas esquecem de olhar para dentro de si e acabam olhando somente para fora. Dedicam, por exemplo, uma semana inteira na corrida de buscas materiais. Muitas pessoas acabam esquecendo de que tem uma família em casa. Quantos pais não veem os seus filhos crescer? Ah, mas eu preciso trabalhar. Eu preciso ganhar dinheiro para que eu possa oferecer uma boa vida para os meus filhos. Mas que boa vida é essa, se quando esse pai de família sai pela manhã para trabalhar e o seu filho ainda está dormindo? E quando chega à noite, o seu filho já está dormindo também porque esse pai chega muito tarde em casa. Porque está trabalhando, porque está se dedicando, porque está empenhando as suas horas para dar um conforto maior para a sua família. Então isso é uma coisa que que urge que vocês comecem a observar para ver que valores vocês estão colocando na vida. Porque a plenitude, ela envolve todos os aspectos da vida. Porque plenitude, ela envolve, como eu mencionei antes, inteireza. Vocês são pessoas inteiras. Vocês conseguem se ver como pessoas físicas, como pessoas emocionais, como pessoas que têm um aspecto mental, como pessoas que têm um aspecto espiritual. E o que vocês estão buscando efetivamente na vida? É apenas uma corrida atrás do ouro ou é uma corrida para a felicidade de vocês? Está lançado o desafio então para vocês. E eu trago para vocês uma frase do John Lennon. Quando ele tinha 5 anos, ele colocou o seguinte, eu vou ler a frase para vocês, porque realmente eu gosto muito do que o John Lennon falava. Quando eu tinha 5 anos, minha mãe sempre me disse que a felicidade era a chave para a vida. Quando eu fui para a escola, perguntaram-me o que eu queria ser quando crescesse. Eu escrevi, feliz. Aí eles me disseram que eu não entendi a pergunta. E eu lhes disse que eles não entendiam a vida. Grande sabedoria a do John Lennon, porque realmente é isso. No programa sobre amor, eu cheguei a mencionar sobre a nossa missão de vida, sobre o que realmente é o mais importante na vida. E o mais importante é ser feliz, buscar a felicidade. Mas buscar a felicidade não é algo que esteja lá distante. A felicidade é algo que está próximo de nós, que está dentro de nós. Então, se vocês buscarem fora, vocês não vão encontrar. Isso é inerente ao ser humano. Então, para que vocês possam encontrar aquela missão de vida. Ah, mas o que eu gosto realmente de fazer? Procurem o que vocês gostam de fazer, aquilo que vocês pensam, mas isso me faria feliz. Às vezes, nossa, mas eu ainda não sei o que eu gosto de fazer. Então, talvez perguntando o seguinte,
Se vocês hoje ganhassem na loteria, o que vocês fariam com esse dinheiro? Você sabe? Se você não sabe, reflita. Porque as pessoas acham que os seus problemas estão na falta de dinheiro. Outras pessoas dirão, o meu problema está porque eu tenho dinheiro demais. E assim eu não encontro sossego, não posso viver a minha vida, não tenho amigos ou os que eu tenho estão apenas comigo por aquilo que eu posso proporcionar. Então, se você se fizer a pergunta, o que eu faria hoje se eu ganhasse na loteria? Então, as pessoas muitas vezes começam a dizer, olha, eu tenho um sonho. Eu gostaria de fundar tal e tal instituição, ou uma instituição para cuidar de idosos, ou uma creche para idosos, ou uma instituição que receba animais abandonados. Eu sei que nós temos várias já instituições, mas de repente uma mais completa, uma mais retirada, que possa recolher todos os tipos de animais de todos os tamanhos e não apenas os animais domésticos como cachorros e gatos. Então, veja o que você gostaria de fazer. Aquilo que você tem dentro de você, aquilo que você diz, mas isso me dá prazer, isso me dá realmente muita alegria, com certeza é o seu propósito de vida. Então, quando você vai em busca desse prazer, você certamente será feliz. Então, comece a pensar se a vida é feita somente para ganhar dinheiro, se ela não pode ser vivida de uma forma plena, íntegra, inteira, de modo que o seu corpo físico seja feliz, de modo que você tenha emoções saudáveis, de modo que você tenha uma mente sob controle, de modo que você também busque uma espiritualidade. Espiritualidade não tem nada a ver com religião. Religião, cada um segue um caminho que acha melhor, mas espiritualidade tem a ver com se ligar a algo que está acima de nós ou dentro de nós e que nós não temos uma explicação plausível. Olha, é um Deus, eu estou falando de Deus ou não estou falando de Deus, estou falando de amor, estou falando de luz, estou falando de bem-estar, estou falando de paz. Isto é espiritualidade. Então, paz, onde vocês encontram a paz? Vocês encontram a paz dentro de vocês. E aí eu apresento mais uma frase também do John Lennon sobre a paz. A paz não é algo que se deseja, é algo que você acredita, que você faz, que você é. E é algo que você presenteia. Então, muitas pessoas acham que a gente reivindica a paz. Inclusive, nós temos passeatas pela paz. É um ato bonito, mas isso não vai trazer a paz para as pessoas e nem para este mundo. As mudanças acontecem individualmente. Quando uma pessoa muda, o mundo em volta dela começa a mudar. E eu vou contar uma historinha para vocês. Eu já li ela há bastante tempo, ela é uma historinha assim mais comprida, eu vou fazer ela bastante resumida, de forma que a gente pegue apenas o cerne dessa historinha. Uma vez, um jovem pai, estava tentando montar um quebra-cabeças. E ele estava ali há bastante tempo tentando montar e passava-se o tempo e ele não conseguia montar e vinha o seu filhinho de 3 anos dizendo, pai, deixa eu também brincar um pouco. E o pai dizia, não. E continuava lá no seu quebra-cabeça. E volta e meia a criança vinha e pedia a mesma coisa, querendo brincar daquilo que o seu pai estava brincando. E a resposta sempre foi não. E uma das vezes, então, o pai já irritado, porque ele não estava conseguindo montar aquele quebra-cabeça, e a criança insistindo, ele então disse, então tá, então brinca que vou fazer outra coisa. Em poucos minutos, a criança foi chamar o seu pai e disse que havia montado o brinquedo.
Então, o pai não conseguia acreditar como é que a criança conseguiu montar aquele quebra-cabeças de uma forma tão rápida, uma coisa que ele não estava conseguindo fazer. Na verdade, era um mapa mundi, e nós sabemos que realmente tem inúmeros países, tem os nossos continentes, e ele estava tendo bastante dificuldade em fazer essa montagem. Aí a criança olhou para o pai e disse assim, olha, foi bastante fácil. De um lado tinha esse monte de coisas que eu não entendi. Do outro lado tinha a cabeça de um homem. E aí então eu montei a cabeça do homem e eu consegui montar o outro brinquedo. Então veja, consertando o ser humano, nós acabamos consertando o mundo. Porque nós funcionamos como um reflexo. Você se imagine vocês sendo refletidos em espelhos que são as outras pessoas. Então nós temos o hábito de dizer, mas as outras pessoas não são honestas, não são corretas, elas não são justas. E nós inventamos várias e várias coisas dessas pessoas. E eu conto para vocês uma coisa. Tudo o que vocês identificam na outra pessoa é porque está com vocês. Mas como assim? A pessoa é fofoqueira, mas eu não sou. Bom, então eu respondo. Se você hoje não está fazendo fofoca, mas em algum momento você já fez, então você sabe identificar o que é fofoca. E a fofoca não é aquela coisa apenas que a gente fala coisas horríveis dos outros. A fofoca é qualquer coisa que eu menciono acerca de alguém. Então, toda vez que eu chego para alguém e digo, você sabia? E começo a falar de uma pessoa, isto é uma fofoca? Pior ainda quando se começa a dizer, olha, eu não quero fazer fofoca, longe disso. Eu não sou de fazer isso, só vou fazer um comentário. É assim que as pessoas normalmente agem. Então, elas não conseguem acreditar que elas são iguais às outras pessoas. Então, nesse momento, elas podem até não estar fazendo igual às outras pessoas. Mas se elas reconhecem, é porque já fizeram em algum momento. Existe uma frase que exemplifica bastante isso, que é a fumaça. Todo mundo conhece fumaça, não é? Então, tem pessoas que dizem o seguinte, onde tem fumaça, tem 3 possibilidades. Ou havia fogo, ou há fogo, ou haverá fogo. Então, cuide muito bem da sua vida, porque é exatamente isso que acontece na nossa vida. Nós sempre temos o hábito de olhar para fora e de fazer críticas, de fazer julgamentos. Pior ainda quando nós saímos, isto é uma crítica construtiva, vocês me desculpem, mas isso eu não acredito. No momento que a gente já faz uma crítica, nós não fomos solicitados a dar uma opinião, é uma crítica. Construtiva, então não é crítica. Então nós podemos até dar uma opinião, dar uma sugestão, mas quando aparece a palavra crítica, fiquem muito atentos. Então, quando nós olhamos para dentro de nós, nós começamos a perceber que nós somos seres que temos os nossos defeitos, mas nós também temos as nossas virtudes, as nossas qualidades. Vamos então começar a olhar para essas qualidades, trazer essas qualidades para o nosso cotidiano, para a nossa vida. Viver a nossa vida de uma forma plena, de uma forma alegre, de modo que nós possamos realmente dizer, eu sou feliz, e não aguardar por circunstâncias, por eventos externos que vão nos dizer, que vão nos fazer felizes. Então, nada disso é verdade. Nós precisamos buscar a plenitude sempre dentro de nós. Eu vou fazer um pequeno intervalo e daqui a pouco retorno novamente com esse mesmo tema.
Então, agora eu vou falar um pouco sobre mudanças. E eu quero ler uma frase para vocês, cujo autor eu não conheço. Seja você a mudança que tanto procura nos outros. As pessoas não mudam com cobranças, mudam com exemplos. E isso vale para qualquer idade. Os adultos costumam, por exemplo, cobrar das crianças atitudes e comportamentos, enquanto eles mesmos não têm. Como também as pessoas cobram de outras pessoas aquilo que elas não são. Então, se você quer realmente que o mundo mude, volta a falar novamente daquela brincadeira daquela criança que conseguiu montar o mapa mundi, consertou o mundo, consertando o ser humano. Então, seja você o exemplo, mude pelo exemplo. Não são os outros que devem mudar, somos sempre nós. E quando nós falamos, então, em paz, em alegria, as pessoas dizem assim, mas a minha vida é muito difícil, eu tenho muitos problemas, eu tenho muitas dificuldades. Todo mundo tem problemas, todo mundo tem dificuldades, porque essa vida é um desafio. O nosso cotidiano, a nossa vida diária, ela é um grande desafio. E se não fosse assim, será que nós iríamos gostar? Será que nós iríamos gostar de ter um script da nossa vida e nós sabermos exatamente como seria a nossa vida a cada dia, a cada hora? Nós levantarmos todas as manhãs e sabermos exatamente como seria a nossa vida? Será que nós seríamos felizes dessa forma? Eu diria que não. Pelo menos eu não gostaria de ter um script. Eu com certeza me sentiria como se eu estivesse numa eterna tarde de domingo. Eu digo isso porque normalmente as tardes de domingo são um pouco monótonas, as pessoas já vão se preparando novamente para a sua segunda-feira. Então é um dia um pouco diferente de um sábado, onde as pessoas às vezes estão um pouco mais animadas ainda, então domingo já começa a mudar um pouquinho. E essa mudança do domingo também tem a ver com a ausência do sentimento de plenitude na vida de uma pessoa. Então, se vocês então quiserem ser felizes, aceitem os desafios que a vida tem a oferecer. Aceitem que nem tudo é fácil. E eu digo, se fosse fácil, todas as pessoas fariam e você jamais seria um inovador em nada. E tudo depende do que você faz com as coisas negativas que lhe acontecem. Você sempre tem duas perguntas a se fazer, duas possibilidades de pergunta. Se você está com um problema, você pode, por exemplo, se perguntar: por que isso está acontecendo comigo? E eu vou dizer que a pergunta está errada, porque essa vai manter você exatamente no problema. Porque você se coloca numa posição de vítima, você não se coloca na posição de alguém que é capaz de superar a dificuldade. Agora, se você fizer a pergunta: o que eu tenho que aprender com esse problema, com essa adversidade? É a pergunta correta. Você sabe que, assim como na matemática, todo problema tem uma solução. E eu até digo mais, a solução é casada com o problema. Você sabe então que nesse caso, todo o problema já vem com a solução. Só que enquanto nós nos colocamos no papel de vítima, sempre falando: mas por que isso aconteceu comigo? Sempre acontece comigo. Eu sou um sofredor. Você só aumenta o problema. E o que acontece? Você não vê a solução que está paradinha do lado. Muitas vezes a solução dá uma colher de chá, se coloca na frente do problema e você se coloca na ponta dos pés para poder olhar o problema. Então, comece a agir com sabedoria e faça a pergunta correta. O que eu preciso aprender com esta dificuldade? E eu garanto a você que você vai encontrar a solução. Então, pare de fazer uma dança que não vai levar a lugar algum.
ganhou hoje um limão? Então vou falar para você que você já sabe a resposta. Faça uma limonada. Ok, todo mundo conhece essa frase. Agora colocar em prática isso vai depender de você. Então você pode simplesmente pegar aquele limão e fazer uma cara azeda, ou simplesmente você toma uma atitude e faz alguma coisa correta para a sua vida. Caiu? Por que você não faz dessa queda um passo de dança? Ah, falar é fácil, né? Talvez falar seja fácil. Talvez eu esteja sentada aqui falando para vocês e vocês devem achar, mas ela fala, mas com certeza nunca teve problemas na vida. Ora, eu sobrevivi até hoje justamente por causa das dificuldades. Porque eu peguei de cada limão que eu ganhei nessa vida, eu fiz limonadas muito gostosas. De repente, eu vivi muita coisa do que vocês estão vivendo. E veja que na década que eu nasci, as coisas não eram tão fáceis como hoje. Hoje, toda criança que mora no interior, ela pode ir para a escola de ônibus, porque tem um ônibus escolar e os pais não precisam pagar para que os seus filhos possam ir de ônibus para a escola. No meu tempo, os meus pais não tinham dinheiro, mas eu precisava ir de ônibus para a escola e meus pais tinham que pagar. E era tudo muito difícil. Só que eu peguei todos esses limões e consegui ir atrás de bolsa de estudos, fazer um bom ensino médio, consegui bolsa de estudos para fazer a minha primeira faculdade, porque eu nunca reclamei do que eu não tive na vida. Eu sempre olhei para a vida e agradeci por tudo aquilo que eu tive. Então, a cada dia, isso eu tenho uma prática até hoje, um segredo que eu compartilho com vocês. Eu todos os dias faço uma lista de gratidão. E essa lista de gratidão, ela dura em torno de 15 minutos. Parece muito, não é? Mas se eu parar para olhar, eu vou ter durante o dia mais coisas ainda para agradecer. Se nós pararmos de reclamar, nós vamos ter mais tempo para agradecer. E assim, nós vamos encontrar também alegria na vida. A gratidão, ela nos traz alegria. A gratidão nos traz a paz. A gratidão nos faz sentir plenos, nos faz sentir inteiros. A gratidão, ela vai nos dar um sentido para a nossa vida. E eu gostaria de ler para vocês uma poesia da Cora Coralina. Da sua simplicidade, ela tinha realmente uma grande forma de ver a vida, uma forma bonita de ver a vida. Olha o que ela diz sobre a vida. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Não seja nem curta, nem longa demais, mas que ela seja intensa, verdadeira, pura, enquanto durar. Então veja, na simplicidade ela nos coloca uma grande mensagem. De que adianta nós colocarmos o egoísmo na vida e pensarmos apenas em nós? Aquilo que realmente é a nossa missão de vida, aquilo vai tocar o nosso coração e com isso nós vamos tocar o coração das pessoas. Então procurem em vocês aquilo que dá prazer. Vivam a vida de vocês com intensidade, mas não de uma forma incoerente, de uma forma infantil. Vivam a vida de vocês de uma forma amorosa, de uma forma gentil com vocês. Porque a primeira pessoa que vocês devem ter a gentileza
é com vocês mesmos. Sejam vocês a gentileza, que vocês também conseguirão praticar a gentileza com as outras pessoas. E acreditar. Vocês devem confiar em vocês. Não são as outras pessoas que devem acreditar no seu potencial. Ah, mas o meu chefe não vê que eu tenho condições de assumir tal e tal tarefa. Vocês já falaram para o seu chefe de que vocês têm habilidade, que vocês têm capacidade, que vocês têm a formação para assumir um novo cargo? Se vocês não fazem isso, como é que a pessoa pode saber? Ah, mas a pessoa de repente vai me dizer não. Mas esse é um risco que todos nós corremos. Receber um não significa que eu não posso fazer. Então vocês podem fazer a proposta, me dê uma chance, pelo menos 30 dias, para que eu possa mostrar que eu sou capaz. Se a resposta ainda é não, vocês ainda têm a possibilidade de conversar, talvez com o superior imediato, talvez com o diretor, ou quem sabe trocar de emprego. E aí eu conto a historinha de um grande bailarino que foi um dia a uma determinada cidade para fazer seleção de bailarinas. E várias moças se apresentaram. E uma delas que muito queria fazer aula com esse bailarino. Ela tinha assim, era um sonho mesmo, ela colocou tudo na sola da sua sapatilha. E esse bailarino falou para ela: você não serve para a dança, você nunca servirá. E essa jovem então ficou triste, desiludida, foi fazer uma outra faculdade, foi trabalhar em outra área. E muitos anos mais tarde, esse mesmo bailarino voltou à sua cidade para fazer uma nova seleção. E aí então, ela teve uma oportunidade e foi conversar com ele e perguntou: por que você destruiu o meu sonho? E ele então respondeu: por causa do meu não, você permitiu que o seu sonho não se tornasse realidade? Quantas vezes nós fazemos isso na nossa vida? Colocamos a nossa vida nas mãos de outras pessoas para que elas decidam. Você tem um sonho? Vá em frente, busque-o que você alcançará. Eu agradeço pela audiência, foi um prazer estar com vocês. Até o próximo.